Já pensou em ter uma conta de Genshin Impact em que você não pega nenhum personagem novo? Pois é, eu fiz isso 2 vezes. Essa é a segunda vez que eu faço esse desafio. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links dos 2 vídeos que eu fiz na outra conta que eu fiz. E nessa conta nova eu vou levar adiante por tempo indeterminado. A ideia desse desafio é conseguir gemas suficientes para pegar um personagem na sua 6ª constelação e a sua arma assinatura no Refino 5. Antigamente o cálculo dava em torno de 400 mil gemas. Hoje em dia o cálculo dá em torno de 330 mil gemas. Essa redução acontece porque atualmente no banner das armas você pode perder um 50-50 e aí na segunda vez você já vai ter a arma garantida. Isso não acontecia no passado. Você tinha que perder 2 50-50 para conseguir ter o garantido da arma. Claro que eu estou considerando o pior cenário possível. Aquele em que eu perca todos os 50-50, tanto nos banners de personagens como nos banners de arma, e também eu precise do pitch máximo para conseguir tais banners. Então eu vou arredondar um pouquinho para ficar mais bonitinho, e o desafio da conta vai ser conseguir 350 mil gemas. Mas tudo começa do começo, e esse começo é chegar no nível 45 de ranking de aventura, e é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Então iniciei a conta nova, coloquei o nome do personagem, peguei os 4 personagens iniciais, sabendo que eles seriam os meus parceiros por um longo tempo, até eu ir conseguindo desbloquear personagens melhores, sabe-se lá quando. E a minha primeira composição, assim como a de todo mundo, é essa que vocês estão vendo aí na tela. Eu só coloquei o Kaeya como personagem principal. Ele vai ser o personagem principal nesse vídeo inteiro, já estou logo avisando. A meta nesse começo era chegar no nível 18 para pegar logo a Bárbara e tirar a Lisa do grupo e enfim ter uma healer. Para isso eu foquei em missões da história principal, e quando a missão solicitava que eu estivesse num determinado nível de ranking de aventura, eu utilizava as missões secundárias para avançar de nível. Quando as flores de linha lei liberaram, eu aproveitei para fazer elas também, já que elas dão 100 de experiência fácil ao completar. Fui fazendo esse esquema, cheguei no nível 18, fui desbloquear a Bárbara e infelizmente eu lembrei que na verdade eu tinha não só que chegar no nível 18, mas também terminar a missão de Mondstadt inteira, derrotando o dragão de Valen. Terminando essa tarefa, eu estou mostrando aí no vídeo como estava a minha build no momento. Kaeya level 40, a arma dele level 18, conjuntos de artefato dando vida e taxa crítica. E os demais personagens eu não tinha upado nada, porque não era necessário ainda. Com isso eu consegui pegar a Bárbara, incluir ela na composição, tirando a Lisa, e a minha vida facilitou um pouco. Com a missão principal da região de Mondstadt terminada, eu sabia que um teletransporte para Fontaine iria aparecer. Aí eu dei uma olhada no meu mapa e descobri que atualmente, não sei se sempre foi assim, mas eu só reparei dessa vez, apareceu um teletransporte simples em cada uma das regiões. Isso facilita demais, né? Caso a gente queira explorar. Obviamente, não temos esse teletransporte para Inazuma, e eu sabia que eu precisaria terminar a missão de Liyue para poder ir para Inazuma, mas ainda não estava com pressa. Outra coisa que eu não estava com pressa era para pegar a Xiangling. Na verdade, pressa eu estava, já que eu sei que ela é uma personagem muito forte. Só que vem agora um dos aprendizados da primeira conta desse desafio, que é: eu precisaria estar um pouco mais forte para conseguir derrotar o piso 3 do abismo e pegar a Xiangling. Principalmente a câmara 2, aquela que é cheia de bandidos. Então, eu com calma iria upar os meus personagens e deixar essa tarefa para depois. Como eu tinha parado de jogar há mais de um ano, praticamente 1 ano e meio, eu ainda não tinha contato com o Natlan. E, nesse momento do jogo, com os teletransportes para outras regiões liberados, eu vi que tinha um evento para fazer lá. Obviamente eu não ia perder essas gemas, então o meu foco no momento foi fazer o evento de Natlan. O foco de Natlan não foi somente fazer o evento,
mas também transformar o meu viajante para o elemento Pyro. Com isso, eu teria a ressonância Pyro na minha party, dando mais dano para o meu Kaia. E também eu tinha visto em algum lugar que o viajante Pyro era forte. Então, enfim, eu teria um personagem forte na minha composição. Assim eu pensava, né? Cheguei em Natlan sem saber absolutamente nada da região. Nada. Lembra que eu estava parado há 1 ano e meio. E entrando na região, a gente tem uma introdução com os dinossauros, por assim dizer, né? Sendo atacados. Terminada essa introdução e com o mapa de Natlan liberado para eu explorar, eu fui atrás da primeira estátua dos 7. Chegando na estátua dos 7, todo feliz da vida, que teria um personagem Pyro forte na minha composição, descobri que não dava ainda. Só dá para pegar o viajante Pyro fazendo missão de Natlan. A única região em que tem esse bloqueio, né, do viajante. E nessa hora eu dei uma brochada. Fui então fazer o evento de Natlan. Era um evento de combate, só que a explicação do evento tinha muito texto. Não gostei, não li nada, só sabia que tinha que bater nos inimigos, né? Só que eu descobri que eu estava fraco. Se dependesse dos meus personagens, eu não iria conseguir gemas nesse evento. Sorte que Arroio, nesses eventos simples, ela costuma ajudar, né, os jogadores mais fracos, dando gemas se você conseguir completar o evento de qualquer forma, mesmo com baixa pontuação. E aí, graças a isso, eu consegui as gemas do evento. Pegando as gemas, eu resolvi tentar pegar logo a Xiangling, né? Que eu tava vendo que eu realmente estava fraco para esses conteúdos aí do jogo. Cheguei lá no abismo e vi que eu tava com sorte, porque tava dando um bônus para a reação Cryo. E como o Kaia era meu personagem principal, ele iria conseguir dar mais dano. Na primeira vez que eu fiz o abismo, eu falhei. Mas na segunda vez eu consegui. Com a Xiangling na composição, eu tirei o meu viajante, botei ela no lugar e mantive a composição com o Kaia, a Bárbara e a Amber. A Amber para poder fazer a ressonância Pyro com a Xiangling e também chamar a atenção dos inimigos com o ursinho dela. Com a Xiangling na minha composição, o foco agora era chegar no rank de aventura nível 25. Mas ainda não era para acender o mundo, era só para liberar a possibilidade de acender os meus personagens para acima do nível 40, já que você não precisa acender o seu mundo quando chega no nível 25 para que libere essa opção nos seus personagens. Basta realmente chegar no nível 25. Então o foco era chegar no nível 25, upar os meus personagens até o nível 50, deixar eles fortes, porque eu sabia que a dificuldade iria aumentar quando eu acendesse o nível do mundo, a partir do nível 25 de rank de aventura. Para chegar no nível 25 de aventura, eu fiz missões e também fiz as missões do evento de verão, antes que terminasse o prazo. Com isso, eu cheguei no nível 25 de aventura, consegui upar o meu Kaia para o level 50, peguei a Lynette, eu peguei a espada Forja da Sabedoria no evento de verão, só que só falta um personagem de espadão na minha conta para poder equipar essa espada, né? E aí, eu atento vocês para esse detalhe, eu estou sem personagem de espadão, ou seja, eu não consigo farmar minério. A única forma que eu pego minério nesse jogo é a partir das expedições diárias. Outra coisa que eu peguei do evento foi a roupa do Bennett. Eu estava torcendo de coração para o personagem vir junto também com a roupa, mas infelizmente não veio. Aí seria demais, né? Sabendo que os inimigos iriam ficar mais fortes quando eu acendesse o nível de mundo e que eu iria precisar de uma Bárbara curando muito, parti então para coletar os materiais da Bárbara. E um dos meus arqui-inimigos na minha primeira conta foi justamente o Oceanide, que é o monstro que dá o material de ascensão da Bárbara. Na primeira conta, não sei porquê, eu resolvi upar a Amber
para causar dano nos pássaros. São justamente os pássaros que o Oceanide às vezes invoca, que eram a minha maior dificuldade para upar a Bárbara, pois eu não tinha como atingi-los com o meu Kaaya ou com a Xiangling. Nessa conta eu resolvi testar a Lisa, já que o ataque normal dela atinge qualquer altura, né, dos inimigos. E eu descobri que o ataque normal dela, que já é imbuído com o elemento Electro, causa um grande estrago nas invocações do Oceanide, causando o eletricamente carregado. Então eu comecei a upar de leve, aos poucos, a Lisa também, somente para essa função de derrotar o Oceanide e conseguir upar a Bárbara. Upando os personagens para o nível 50, eu poderia aumentar o nível de mundo para 26 e diante, né? Só que eu não iria cometer um erro que eu cometi na minha outra conta, pois, aumentando o nível de mundo, os chefes de mundo também iriam ficar mais difíceis. E eu teria dificuldade de farmar os materiais desses chefes, como por exemplo, a Flor de Gelo e a Flor de Fogo, para o Kaaya e para Xiangling, respectivamente, e principalmente o Oceanide para a Bárbara. Então, antes de upar o nível de mundo, eu farmei materiais para que eu já pudesse acender eles assim que o nível de mundo também evoluísse. Tendo isso feito, eu resolvi fazer a missão de aumento do nível de mundo e seja o que Deus quiser. Foi a partir desse ponto que a minha conta do primeiro desafio começou a desandar. Então eu estava com medo que aqui também isso acontecesse. E por que, você me pergunta? Porque tudo bem o nível de mundo aumentar quando eu faço a missão do nível 25 de rank de aventura. Só que o nível de mundo aumenta sozinho quando a gente chega no nível 30. Então o meu medo era não estar forte o suficiente para esse aumento automático no nível 30. Mas, bora lá. Após esse aumento do nível de mundo, do 25 para o 26 em diante, a dificuldade estava ok ainda. E, nesse meio tempo, eu acabei lembrando do Bully do Relaxar e dos itens que dava pra gente comprar dele, né? Eu sabia que os meus recursos poderiam ficar escassos, e quanto mais cedo eu começasse a comprar recursos do Bully, melhor seria para minha conta. Então eu corri para pegar ele. Para isso eu tinha que terminar as missões de Liyue. Por mim tudo bem, eu iria liberar Inazuma logo após isso, e com isso a fisgada, então seriam 2 coelhos numa tacada só. Consegui terminar as missões de Liyue, foi mais rápido do que eu lembrava, e liberei o Bully. Nesse meio tempo eu cheguei no nível 30 de rank de aventura, liberou mais uma ascensão dos personagens, eu já tinha todos os materiais preparados, consegui evoluir ainda mais o meu time, e para evoluir a minha Xiangling, chegou na hora que eu estava adiando, que é pegar a fisgada. Então lá fui eu fazer a missão de pesca para liberar a pesca, consegui liberar a vara, só que eu me toquei que eu tinha que liberar Inazuma para conseguir criar a isca de um peixe. Eu sabia que tinham aqueles peixes raros que aparecem, que só tem em Inazuma, mas eu planejava pegar os outros antes. Só que para pegar esses outros eu preciso de um item que só aparece em Inazuma e conseguir fazer a isca para eles. Então lá fui eu liberar Inazuma. Achei que seria rápido, né? Eu já tinha terminado a missão de Liyue. Era só falar com aquela pirata lá. Qual o nome dela? Beidou. Era só falar com a Beidou e pegar o navio, né? Não. Meu Deus, como demora a liberar Inazuma depois que você termina Liyue. Esse botão de skip tá fazendo falta, viu? Depois eu consegui liberar Inazuma. Fui atrás da representante de pesca dessa região. E lembrei que eu tinha que fazer mais missão de história para poder liberar a exploração fora da cidade inicial de Inazuma, poder explorar o mapa, então mais missão de história ainda. Mas consegui, achei, coletei os materiais, e, enfim, comecei a pescar. E aí eu sabia que seria quase um mês aí de pesca. Passado alguns dias,
pelo menos a gente consegue pegar a fisgada Refino 1 com pouco tempo, né, de pesca. Aí eu comecei a upar ela e aconteceu uma grande fatalidade. Eu, no auge da minha falta de atenção, usei todas as minhas armas como comida para upar a fisgada, naquele botão de botar o material automaticamente. Tá, Coelho, mas qual é o problema? As armas 4 estrelas, elas são bloqueadas. Só as armas 3 estrelas que você pode ter usado sem querer. Pois é, só que como eu não tô dando tiro, eu não tenho muita arma guardada, tá entendendo? Se você reparar, as armas que você ganha dando tiro, né? Então, eu não sei quantas armas 3 estrelas eu tinha, não sei se eram muitas ou poucas, eu só sei que eu fiquei zerado, somente com as armas que eu já estava equipado. E isso foi um baque tremendo, porque qualquer arma perdida para mim é uma grande perda. A partir desse ponto eu comecei a bloquear todas as armas 3 estrelas que apareciam na minha frente. Depois disso eu cheguei no nível de mundo 35. Eu consegui upar ainda mais os meus personagens, liberou uma nova ascensão. Só que eu não aumentei o nível de mundo, claro. Mesma ideia. Primeiro eu iria farmar os materiais. Na verdade eu tive que farmar para essa ascensão liberada, porque eu não tinha quase nenhum material guardado. E depois, quando eu tivesse todo mundo no máximo, pelo menos da minha composição principal, né? Aí eu iria farmar para a nova ascensão que viria, para eu não precisar farmar, né? Com uma dificuldade de mundo elevada. Então eu sabia que eu iria passar muito tempo de jogo com o nível de mundo travado no 35. Com medo, né, do jogo ficar mais difícil quando eu aumentasse o nível dele. Terminado esse farm, eu resolvi testar o abismo, piso 4, para ver se eu conseguia pegar a Colei. Consegui, então eu estava forte pelo menos para isso. E depois de um tempo farmando, né, os materiais que eu iria precisar na minha próxima ascensão, eu fiz a missão de ascensão do nível de mundo para o 36 em diante. Só que eu estava com tanta experiência acumulada que eu pulei direto do 35 para o nível 39. Lembrando que no nível 40 o mundo iria aumentar automaticamente. Mas por mim tudo bem. E era só eu upar os meus personagens, né? Já que eu tinha acabado de aumentar o nível do mundo. Só que aí eu descobri que não dava para aumentar só quando eu chegasse no ranking de aventura 40. Porque, se parar para pensar, eu já tinha upado os meus personagens quando eu cheguei no nível de aventura 35. Eu só não tinha aumentado o mundo, mas os personagens eu já tinha upado. Mas tudo bem, eu já estava com todos os materiais separados, né? Né? Aí é que tá. Eu cheguei no nível 40 de ranking de aventura, liberei a ascensão dos personagens e das armas, e quando eu fui acendê-los, eu vi que eu estava sem pedra elemental nenhuma. Eu tinha calculado errado, eu tinha farmado pouco. E aí eu percebi duas coisas. A mais óbvia é que o jogo ficou mais difícil duas vezes. A primeira vez, quando eu aumentei o nível de mundo do 35 em diante, e a segunda vez, quando virou nível de mundo 40. E eu ainda estava com a minha força pré-35. O que eu mais temia aconteceu. E a segunda coisa que eu percebi é que eu tinha outras pedras elementais de outros elementos, né, que eu poderia converter. Só que para converter, na síntese, eu precisaria de um item chamado pó de azote. E esse pó você só consegue comprar na loja da Paimon, com uma moedinha que você ganha quando você dá tiros. Como eu estou sem dar nenhum tiro, eu tenho 0 moedas, então eu também não posso converter nenhuma pedra elemental nessa conta. Então eu continuei como eu estava. Nesse ponto eu comecei a achar o jogo mais difícil.
Então até aqui eu tava de boa. Só que a partir desse mundo de aventura nível 40, o jogo começou a apresentar mais trabalho. Eu já estava demorando muito para derrotar os inimigos. Principalmente porque eu não estava farmando artefato. Eu estava guardando todas as minhas resinas para farmar no nível de mundo 45 e ganhar os artefatos 5 estrelas garantidos. Eu só estava upando os artefatos basicamente do Kaia e alguns outros que eu ganhasse esporadicamente. Eu também não estava fazendo rota de farm de artefato para deixar artefato de comida. Então os artefatos que eu tinha eram somente aqueles que eu coletei de baús. E eu não estava abrindo tanto baú. Eu estava focando mais nas missões de história e nos eventos para coletar gema. Como eu estava upando essa conta a partir do mês de agosto de 2025, na versão 5.8 do jogo, a nova região de Nordcry, na versão 6.0, se aproximava. E com ela uma excelente notícia. Presentes da Royo para os jogadores. Presentes estes de aniversário de Genshin Impact, completando mais um ano. E o presente que me deixou muito feliz foi a possibilidade da gente poder escolher um personagem 5 estrelas grátis, mesmo que sendo do mochileiro. Tendo isso em vista, eu comecei a farmar material para o Tignário. Mas a gente vai voltar nesse ponto lá no final do vídeo, aguarde. Como eu tinha parado de jogar por 1 ano e meio, muita coisa mudou. Uma delas foi o aparecimento de 2 endgames novos, sendo um deles o Teatro das Realidades Imaginárias. Eu fui tentar fazer para pegar gemas, claro, até porque o prazo da rotação do teatro já estava finalizando, e eu fiz. Resultado, consegui somente o primeiro nível, somente 1 estrela, no nível mais fácil. Mas, como o jogo ajuda o noob, pelo menos nos níveis fáceis, mesmo conseguindo somente 1 estrela, eu consegui todas as recompensas do nível fácil. Toda essa jornada estava, em média, durando umas 3 semanas até agora. Foi o tempo que eu consegui o refino 5 da Fisgada, até que enfim. Até esse momento eu estava jogando sem pressa, pois eu sabia que seria uma jornada longa. Não adiantava apressar. Só que eu me botei uma meta. E se eu alcançasse o primeiro objetivo dessa conta, o rank de aventura 45, antes da atualização de Nordcry? Então foi isso que eu fiz. Comecei a focar em missões, deixei a minha conta principal de lado, essa se tornou a minha conta principal por uns dias, e fui fazer as missões de Inazuma. Eu jogo Genshin Impact desde a versão 1.3, eu acho, não lembro. Claro que parando e voltando. Nessas minhas jornadas, eu nunca finalizei a quest de Inazuma e, consequentemente, não avancei na história das outras regiões após Inazuma. Paralelamente, na minha conta principal, eu tinha, pela primeira vez nesse tempo todo, terminado essa região e visto como que era a luta contra a Signora e também a Shogun Raiden logo depois. Foi uma luta bem difícil. Eu tinha acabado de pegar a Shaska, você deve ter visto isso nos meus outros vídeos aqui do canal, que foi uma personagem que salvou a minha conta e me deu confiança para fazer um conteúdo mais endgame. E mesmo com essa personagem forte na minha conta principal, eu tive grande dificuldade para derrotar, principalmente a Raiden Shogun. Sabendo disso, eu planejava, nessa conta aqui do desafio, somente chegar antes da luta contra a Signora. Eu tinha plena certeza que eu não iria conseguir derrotar nem a Signora, muito menos a Raiden Shogun. Mas eu fui jogando. Cheguei na Signora, bateu uma curiosidade. Deixa eu ver, né? Como é que se sucede. Fui lá, claro que tive dificuldade, mas derrotei. Fiquei feliz, dei prosseguimento, não dava para parar a história. Eu tinha que enfrentar a Raiden Shogun logo em seguida. Eu acho que não tem checkpoint entre essas duas lutas. Eu também não quis pagar para ver, né? E fui lá e enfrentei a Raiden Shogun. Para minha surpresa, eu consegui derrotar ela. E aí tomei um susto. Tinha a parte 2 da luta, a parte mais difícil. Mas, para minha surpresa, eu consegui derrotar. E praticamente a quest de Inazuma estava finalizada. Continuei jogando. Nordcry se aproximava.
E aí eu percebi que eu estava no último dia para a atualização. Mais precisamente, faltando 50 minutos para sair o banner da Chasca e da Moalani, o que significava que logo em seguida, assim que saísse o banner, iniciaria a atualização e eu não poderia mais jogar, até que retornasse horas depois, já com a versão 6.0 lançada. Nisso eu comecei uma correria para conseguir 1.500 pontos de experiência e terminar a meta de alcançar o rank de aventura 45. Faltando 3 minutos a coisa. Falta menos de 100 de experiência. Deixa eu ver se tem um mais fácil aqui. Aqui, pronto. Consegui! Faltando 2 minutos. Ai, porra. Faltando 3 minutos e 100 pontos de experiência, eu estava correndo contra o tempo. Consegui alcançar o nível 45 do rank de aventura, faltando 2 minutos para sair o banner da Moalani e iniciar a atualização. 2 minutos depois, o banner saiu e eu achei que a atualização ia começar assim que terminassem os banners, mas não. Então, corri à toa. A atualização não começou. Eu jurava que o banner saía no exato momento em que iniciaria a atualização, mas não, o banner saiu antes. Então, meta alcançada, ranking 45 de aventura finalizado, sem dar nenhum tiro, inclusive nem no banner da Noelle, e eu poderia ter finalizado o vídeo, correto? Só que eu me empolguei, porque eu cheguei no ranking em que garantia os artefatos 5 estrelas, e eu fui farmar artefato. Nesse momento eu estava com 47 resinas frágeis. Comecei a gastar algumas para pegar o amuleto da insolação para a Xiangling. Peguei algumas peças e, não tendo mais como continuar o jogo antes da atualização, já faltavam poucos minutos, menos de 10 minutos, eu enfim resolvi gravar o inventário de como estava a minha conta quando eu alcancei a meta desse vídeo. Então vocês podem ver aí de fundo as minhas armas, somente armas 4 estrelas, pegas ou em ferreiro ou em evento, que foi o evento de verão, uma delas, ou ganhando como recompensa dentro do jogo. Os meus artefatos, quase 500 acumulados, os meus itens de desenvolvimento de personagem, meus livros aí de experiência, considero que são poucos, mas também são poucos personagens nos quais eu iria gastar. Os meus alimentos, basicamente eu faço somente ovo frito para ressuscitar personagem e frango para recuperar a vida deles. Os meus minérios são poucos. Lembra que eu não tenho personagem de espadão para farmar minério. Então a única forma que eu pego minério são pelas expedições. Os meus itens para usar em missões, etc. Os meus itens de missão. Os meus itens preciosos. Estou escondendo aí a quantidade de gemas para vocês ainda não verem. E a minha decoração. Então, ao término desse começo da jornada, estou mostrando aí para vocês agora a quantidade de gemas que eu adquiri. Tenho 12
tiros de banners temporários, 55 tiros em banners do mochileiro e mais 15.600 gemas coletadas. Dinheiro 1.700.000. E lembrando, reforçando, que eu poderia ter pego bem mais. Só que eu ainda não estou farmando bastante nessa conta. Eu estou jogando com calma, ela não é minha conta principal. Eu avancei mais com história do que coletando baú, com história e eventos. Então não tomem a minha conta como base do quanto de gemas vocês conseguem até o determinado ranking de aventura. Ela não é um modelo a ser seguido. Ressalto que toda essa jornada durou 1 mês. Poderia ter sido um pouco mais rápida se eu tivesse focado mais nela, mas não é o intuito eu me estressar com essa conta. Próximos passos. Bom, vamos lá. Essa conta eu enxergo que não tem muito conteúdo a ser criado em torno dela. Pelo menos em curto período de tempo, por exemplo, 1 vez por mês. Eu vou fazer uma atualização dessa minha jornada no médio e longo prazo. Então, por exemplo, quando eu completar 6 meses com essa conta, eu lanço um vídeo. Quando eu alcançar o nível 60 do ranking de aventura, eu lanço outro vídeo. Quando completar 1 ano, eu lanço outro vídeo. 2 anos, eu lanço mais um vídeo. Pelo que eu já vi de outros criadores de conteúdo realizando esses desafios, a meta de 350.000 gemas deve ser alcançada em torno de 2 a 3 anos. Então eu vou deixar essa conta de stand-by, pegar as gemas diárias, fazer os eventos, coletar um baúzinho aqui, um baúzinho ali, completar 100% das regiões com bastante calma, principalmente nesses próximos 3 a 6 meses que se seguem, em que eu vou focar mais na minha conta principal. Eu estou correndo para pegar gemas para conseguir um personagem forte para minha conta, uma Mavuíca, por exemplo. E aí, quando eu conseguir essa quantidade de gemas, uns 150 tiros, para ter praticamente garantido uma Mavuíca, aí eu deixo a minha conta principal de lado e foco nessa daqui, deste desafio. E o Tighnari? Bom, vamos ao problema Tighnari. Muitos de vocês devem indicar o Tighnari como o personagem a ser pego na escolha do mochileiro grátis que veio nessa atualização 6.0. Porque o Tighnari é o mais forte dos mochileiros, porque ele pode usar uma arma 3 estrelas, que é o Stiling, se eu não estou enganado, para causar dano, porque basta ter um personagem elétrico nele, junto com ele, para causar dano de aceleração, propagação, e esses escambau todo aí, esses nomes todo complicado. Só que todas essas dicas são válidas para uma conta em que você dá tiros e tem muitos recursos e tem muitos personagens secundários também. A minha conta não tem nada disso. Então, para começar, eu não teria uma arma boa para ele. Eu só tenho 3 arcos. Um 4 estrelas e outros 2 3 estrelas. E nenhum deles é o Stiling, porque essa arma só vem nos banners. Outro detalhe, a única personagem elétrico que eu tenho é a Lisa. E eu acho ela horrível. Eu não acho ela ergonômica de se jogar para atacar os inimigos, para aplicar eletro nos inimigos. Então eu tenho que pensar em todas essas questões. Eu devo dizer que eu, de fato, estou propenso a pegar o Diluc. E aí, nessa minha dúvida de não estragar esse personagem grátis e me arrepender por 1 ano até pegar um outro gratuito, né? Me veio a seguinte solução. Eu vou pegar os 2, tanto o Diluc como o Tighnari. Mas como vocês me perguntam, isso não é possível? É, se você tiver outras contas. Então eu tenho ao todo, sei lá, umas 5, 6 contas. Em uma conta qualquer minha eu pego o Diluc e na minha conta principal eu pego o Tighnari. E aí eu testo os 2, vejo qual que é o melhor, testo com as armas que eu tenho nessa minha conta do desafio
testo com os personagens que eu tenho também aqui na minha conta do desafio, vejo qual que dá o maior dano, qual que eu acho melhor de se jogar, etc, etc, etc. Então, eu já botei essa minha ideia em prática. Eu entrei na minha conta principal, peguei o Tignari para testar, e entrei nessa minha conta aqui do desafio e peguei o Diluc. O quê? E entrei nessa minha conta aqui do desafio e peguei o Diluc. Como? E entrei nessa minha conta aqui do desafio e peguei o Diluc. No, God! No, God, please, no! 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 Tô brincando, galera. Eu já peguei o Tignari, tá? A ansiedade nem deixou eu fazer esses testes todos. Sobre ele, a gente conversa na parte 2 desse desafio. Então é isso, galera. Se você assistiu até aqui, eu acho que você gostou. Deixa um like no vídeo. Esse canal não é um canal de Genshin Impact, mas eu estou produzindo muito conteúdo do jogo atualmente e pretendo continuar produzindo em escala mediana, a médio e longo prazo, mas eu também pretendo postar tutoriais principalmente de outros jogos que eu goste, sejam eles jogos atuais ou antigos. Então, se você quiser acompanhar esse tipo de conteúdo ou tomar conhecimento da continuação desse desafio aqui, convido vocês a se inscreverem no canal. Grande abraço, valeu, falou, tchau, tchau.